Em 2005 eu assumi a minha primeira gestão na Secretaria de Educação. Na época, a secretaria ainda funcionava na sede na prefeitura. E no prédio onde hoje funciona a Escola Madre Leontina, que é o antigo Educandário São José, funcionava o Profame, que era um projeto municipal feito em função da empresa de grampos, né, que o município tinha que fazer uma ação para as crianças. Nesse prédio também funcionava uma incubadora de empresas, por isso a denominação na época era Centro Empresarial. Então, no Centro Empresarial funcionava o Profame. Como na sede da Madre Leontina, que na época atendia só a educação infantil, não comportava mais o número de crianças que era necessário, foi aberto uma sala de educação infantil junto às salas do Profame, né? Então começou ali a história da Madre Leontina dentro do antigo Educandário São José. Em 2006, como o município não tinha mais alunos no ensino fundamental, então foi transformado a Escola Madre Leontina, que atendia só a educação infantil, em escola de educação básica, né? Na época não tinha sistema municipal de ensino, então para que isso fosse possível foi criado o sistema municipal de ensino, permitindo então a criação, a transformação, né, da Escola Madre Leontina em educação básica. E a partir de então, o município começou a atender nesse mesmo prédio as turmas de primeiro e segundo anos. Inicialmente era para atender só o primeiro ano, mas houve uma procura e uma pressão da sociedade para que passasse a atender também ao segundo ano e não só o primeiro. Então já iniciamos com o primeiro e segundo ano e depois as outras séries foram sendo implantadas no decorrer. Daí eu não sei. Aí as outras turmas continuaram, né, a se instalar nesse mesmo prédio. Foi necessário fazer algumas mudanças, adequação de banheiro, todo um processo de reforma para poder receber os alunos, né, da educação básica na escola. E também algumas empresas que estavam atuando lá, elas acabaram sendo direcionadas para outras salas no mesmo prédio, e aí o prédio ficou meio que dividido. Uma ala ficou só para a educação e a outra ala era para as empresas. Nos anos seguintes, por exigência do Ministério Público, as empresas precisaram sair, né, do prédio, porque por uma série de razões, né, que foram alegadas, as empresas precisaram sair do prédio. Então todo o prédio acabou ficando como para a educação, né, à disposição da educação. Esse mesmo prédio, ele antes, né, de ser da educação, ele serviu como um convento, ele também foi um cortiço e depois atendeu em 86, 85, o ensino médio, né, que era o SENEC, funcionava à noite, né, nesse mesmo prédio. O Profame, né, ele oferecia diversas oficinas artísticas, culturais, reforço de tema, e na época acabou aproveitando, né, as professoras que eram do Nuperai, que era um projeto que acabou fechando no município, e essas professoras foram realocadas no Profame e trabalhavam então com artesanato, tinha aula de artesanato, pintura em tecido, tinha bordado, macramê. Dentro do artesanato diversas atividades eram realizadas, né? Então tinha desde confecção de cestas de jornal,
sempre ia mudando, né, a atividade no artesanato. Também era oferecida a dança e capoeira. Como nesse mesmo período nós tínhamos a escola, né? Começaram as turmas da escola, então na disciplina da educação física era ofertado capoeira, dança e as atividades físicas regulares. Então era uma aula de cada atividade que era ofertada na escola, além das atividades, né, de dança e de capoeira no contraturno escolar também. Era bastante trabalhoso, mas a comunidade gostava muito dessas atividades e as crianças também. Algumas tinham mais dificuldades em algumas oficinas, mas não era disponibilizado, né, a possibilidade de escolha. Todos participavam de todas as oficinas, então eram estabelecidos horários e eles tinham os horários e as turmas, né, para cumprir. Eram turmas mistas, não eram só de uma série, por exemplo, elas acabavam misturando mais do que uma série, mas funcionava bem. O reforço do tema também, as crianças sempre contavam, né, com um período de 45 minutos para realizar as tarefas que eles tinham na escola regular, porque não eram só os alunos do município, alunos da Madre Leontina. O Profame recebia também os alunos da escola Irmão Joaquim. Então eram atendidos todos e era feito o acompanhamento do tema, das tarefas, do artesanato, e era bem interessante a integração, porque pegava alunos que eram do primeiro ano até alunos que iam em sétimo e oitavo ano. Então um acabava ajudando o outro e era bem interessante a integração que havia entre as crianças. Eu lembro que meu pai contava, né, que ele tinha cotas desse prédio, que ele tinha sido construído pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do município, né, e vários agricultores tinham as cotas, né, de participação na construção desse prédio. Não sei direito o processo, se foi comprado pelas irmãs quando foi o convento, se foi cedido, isso não ficou claro, mas eu lembro sempre que ele falava das tais das cotas, né? E depois teve um tempo que funcionou, né, no próprio prédio, funcionou o dentista que vinha pelo sindicato, né, vinha atender no município através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que atendiam ali nas salas onde era o depósito, enfim, ali nesse prédio. Tanto as crianças do Profame quanto as crianças da escola recebiam um uniforme na época. Eram peças simples, né? Não tinha, eram menos peças, né? Era só 2 peças de uniforme de verão e 2 de inverno, mas sempre recebiam um uniforme. A alimentação também sempre foi ofertada. O Profame tinha um lanche mais simples, enquanto que as crianças, né, a escola tinha que respeitar toda a regulamentação que o MEC exige, né, para a alimentação, quantidade de nutrientes e enfim, era um lanche um pouquinho mais elaborado. Sempre feito com qualidade, e na época o município ofertava a alimentação para o estado, para os alunos do estado também, né? Então era o município que adquiria os produtos e encaminhava, né, para o estado também. Mais tarde o estado acabou terceirizando, né, porque o município não renovou mais a parceria, e aí o estado entendeu que era melhor terceirizar. E o município continua, né, produzindo sua alimentação para as crianças até hoje.
Em 2017, quando eu assumi a segunda gestão na secretaria, a escola estava com uma sala de creche instalada, com 20 crianças numa única sala, né, todas as faixas etárias juntas, professores e auxiliares, todas na mesma sala. Como houve uma demanda para mais crianças, ficou difícil, né, de gerir todas essas crianças numa única sala. Em 2017, na metade de 2017, já foi ampliado o espaço, abertas outras salas para separar as crianças por faixa etária, para dar mais qualidade no atendimento. Inclusive por conta disso, né, o Ministério Público possibilitou que a construção da unidade da creche tivesse mais prazo, né, para fazer a conclusão da obra. Também foi na terceira gestão, nós recebemos uma emenda parlamentar no valor de 500 mil para a reforma da escola. Um valor que parecia bastante alto inicialmente, mas quando a gente começou a mexer, né, no prédio em si, esse valor mais do que dobrou, né, na reforma. Então foram feitas algumas alterações que eram bem necessárias na questão de forro, que tinha muito problema de cupim, a questão o telhado todo foi trocado, algumas salas foi refeito o assoalho, banheiros também, o que foi possível, banheiro adaptado que nós não tínhamos, o escovódromo que era bem precário, né, a situação do escovódromo, e aí foi todo reformulado. Então não foi uma reforma completa, mas ela ficou muito boa. O prédio recebeu uma pintura e algumas melhorias, foi trocado corrimãos, foi trocado parte elétrica, foi uma reforma bem ampla. A lenda, né, do sótão é que as freiras estariam lá, né? E em 2005, 2006 foi feita uma grande faxina nesse sótão. Foi uma das primeiras, tinha muito entulho, muita coisa guardada lá sem necessidade. E quando a gente fez essa limpeza, deu um vento muito forte, com um temporal, e destelhou boa parte do prédio. As empresas ainda estavam instaladas nas salas embaixo, acabou molhando muita coisa, molhou sala de inglês. Foi bem assim inusitado, né? Porque nunca antes se ouviu dizer que tivesse havido algum vento ou algum destelhamento parecido com aquele. Então a gente sempre dizia que eram as freiras que tinham ficado incomodadas porque nós havíamos invadido o espaço delas, né? E as crianças até hoje têm medo, né, de subir no sótão, porque acreditam que tenha os fantasmas, né, das freiras instalados lá no sótão. Mas é um espaço bem amplo. Infelizmente o recurso da reforma não permitiu que a gente substituísse o assoalho, né, do sótão, mas seria um espaço bem importante, né, de fazer uma reforma do assoalho para ter segurança, né, porque está bastante comprometido com cupins. E é um espaço interessante para depósito, para teatro, para diversas finalidades que se poderia utilizar nesse espaço. O prédio, eu considero ele um patrimônio histórico, né, do município. Por ele não ser tombado, né, foi possível que se fizessem as reformas, as adequações, e como ele já era um educandário, então ele já mostra a sua essência dentro da educação e a sua importância, e ele continua tendo essa importância
por abrigar a escola, e também eu acho que tem espaço até para o tempo integral, para outras atividades que se tem a intenção de fazer dentro da educação. É um prédio que é importante que ele seja sempre conservado e que não se deixe ficar numa situação precária, né? Que ele seja sempre olhado como um patrimônio que precisa ser cuidado, estar permanentemente sendo visto e cuidado para que ele de fato seja um patrimônio para gerações que estão vindo e que tenham a possibilidade de conhecer, porque é uma construção muito bonita, e também pela história, por tudo que ele representa, né, dentro do